Bem-vindo ao canal Ágora Christi. Aqui você recebe conteúdo para o cuidado integral do ser, o espírito, a alma e também um cuidado para com o corpo. Se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos para mais uma palavra de Deus que vai edificar nosso coração. Você já se encontrou em uma situação onde você já fez de tudo e nada funcionou? Então, esta palavra é para você. E talvez o milagre que você esteja procurando esteja a caminho. Queremos aprender na palavra de Deus como podemos reverter situações desesperadoras. É possível, de alguma forma, revertê-las? Será que existem situações desesperadoras? Eu penso que existem, sim. Sim, do ponto de vista humano, existem situações desesperadoras. Alguém pode realmente estar em um dilema, em um lugar onde a pessoa não sabe para onde se virar, onde não sabe o que fazer, um estado que pode se tornar confuso, um estado onde simplesmente não há saída. Às vezes, nós nos encontramos numa posição em que a única coisa que realmente podemos fazer é simplesmente deixar para lá, ou seja, apenas nos permitimos continuar flutuando e tudo que podemos dizer é: qualquer que seja o resultado, está tudo bem, porque não achamos que haja qualquer saída. Será que há uma saída? Poderia realmente haver uma mudança? Talvez seja um lar onde há um problema, talvez uma situação financeira, talvez uma situação de saúde, talvez algo material, físico, psicológico, qualquer coisa. Talvez algo que tenha a ver com o seu trabalho, com a sua moradia, filhos, família, casamento. Será que existe alguma saída de verdade? Poderia haver, possivelmente, uma saída? Sabe, uma vez alguém disse, eu não quero elevar as minhas esperanças, por favor. Deixa eu simplesmente achar que não tem jeito. E não tente aumentar minhas esperanças, porque eu vou me sentir muito mal se você me der esperança e as coisas não derem certo. Talvez. Para algumas pessoas, é assim que elas pensam. Elas pensam, olha, é melhor não ter esperança, porque se você me der esperança e as coisas não mudarem, eu vou me sentir péssimo. Mas e se? Apenas por um momento, e se pudesse realmente haver uma mudança? Uma mudança positiva? E se pudesse haver realmente um milagre? Você já considerou isso? Apenas e se? Sabe, as pessoas às vezes gostam de perguntar: e se não funcionar? Mas e se funcionar? Você diz: eu não sei o que vou fazer se não der certo. Ok. E o que você vai fazer se der certo? Qualquer que seja a situação, poderia possivelmente haver uma saída confiável? Se existe, qual é? Qual o nosso papel nisso? Existe algo que eu poderia fazer para a situação mudar na minha família, no meu trabalho, na minha escola? Qualquer coisa, no meu casamento, meus filhos, qualquer coisa. Na minha vida, no meu corpo. Será que tem alguma coisa? Existe algo que eu possa fazer? Alguém diz: eu fiz tudo o que era humanamente possível.
Meu amigo, você só fez tudo o que você sabia. É possível que haja algo que você não saiba, mas se você soubesse, isso poderia mudar tudo. É possível por um momento você pensar sobre isso? Será que é possível que tenha alguma coisa que você não conheça? E se essa coisa que você não conhece for exatamente a coisa que poderia mudar tudo? Você já pensou nisso? Eu fiz tudo o que eu sei. Essa é a sua limitação. Você fez tudo até o seu limite. E se houver apenas mais um passo? E esse passo é exatamente o que você não sabe nada a respeito. E você sabe que em nossas vidas, muitas vezes, é aí que chegamos. Quando você chega ao fim das suas forças e não há saída, há apenas mais um passo que você não deu. E esse passo é aquele sobre o qual você não sabe nada. Se soubesse, talvez tivesse feito. Às vezes é aquele passo que você acha que não vai funcionar. Você já ouviu falar? Você já pensou naquilo? Mas a única coisa que você pensou quando pensou naquilo foi que não ia funcionar. Você já se encontrou nessa situação? Você tentou de tudo para fazer algo e então veio um pensamento de fazer de outro jeito? E você pensou, ah não, isso não funcionaria, se não funcionou isso e aquilo não funcionou, como é que isso poderia? Isso não vai funcionar. Então, sem chance. E então, de alguma forma, você quase desistiu, e aí você diz, bem, não custa nada tentar essa última coisa aí. Pelo menos por desencargo de consciência de que eu não deixei de fora nada. E então você aperta aquele botão e funciona. E você diz, meu Deus, eu pensei nisso o tempo todo, por que eu não fiz? Isso já aconteceu com você? Você sabia? Nas coisas da vida, isso acontece o tempo todo. Acontece o tempo todo. Então, é por isso que nós queremos estudar para descobrir: será que há algo que eu posso fazer para efetuar uma mudança? Existem passagens que sugerem que poderia possivelmente haver um milagre para você. Pode haver apenas uma saída. E eu quero que a gente dê uma olhada nessas passagens brevemente. São passagens familiares, passagens que você leu a vida inteira, mas elas simplesmente parecem sugerir que pode haver uma saída. Eu não sei o que você vai achar disso, mas eu espero que você as ouça, que você leia por si mesmo, que estude por si mesmo e tire suas próprias conclusões. Talvez um milagre esteja a caminho para você. Talvez, apenas talvez. Talvez, quando terminarmos de estudar isso, teremos mais certeza se há ou não um milagre a caminho. Um milagre pode estar batendo à sua porta. Capítulo 18 do livro de Gênesis. Eu quero ler a partir do versículo 9. Há uma mulher chamada Sara, e na velhice ela não tinha filhos. Ela era casada com um homem que também já era velho. E a Bíblia diz que cessou a Sara o costume das mulheres. Ela tinha entrado na menopausa. Todo mundo sabe o que é isso, não é? Certo. E o médico disse: tchau, tchau. Para você já deu. Você já não pode mais ter filhos. Agora é tarde demais. E eles desistiram. Um dia, o velho marido estava sentado à porta da tenda e 3 homens se aproximaram dele. Eles estavam, na verdade, passando e ele correu até eles e disse: ei, eu sei que vocês estão numa longa jornada. Por que não entram e
comem e bebem um pouco e descansam um pouco e depois podem seguir. Eu vou apenas dar algo a vocês e então vocês podem continuar sua jornada. E eles disseram, tudo bem. Mas ele estava falando com 2 anjos e com o Senhor. Louvado seja o Senhor. Eles entraram, sentaram-se com ele e ele lhes trouxe comida e bebida. E veja o que acontece aqui, versículo 9. E eles lhe disseram, onde está Sara, tua esposa? E ele disse, eis que está na tenda. E ele disse, eu vou. O Senhor disse algo, verso 10. O Senhor disse assim, e ele disse, eu certamente retornarei a ti de acordo com o tempo da vida. E eis que Sara, tua esposa, terá um filho. E Sara o ouviu na porta da tenda. Sara estava lá, atrás dele. Atrás da porta, ela estava ouvindo enquanto aqueles homens falavam. E ela ouviu o homem dizer, voltarei com o tempo da vida, em outras palavras, 9 meses. E Sara terá um filho. Daqui a 9 meses, ela vai ter um filho. Sara ouviu isso. Ela sabia da idade que tinha. Ela sabia a idade do marido. Versículo 11. Ora, Abraão e Sara eram velhos e bem adiantados em idade, e cessou de estar com Sara à maneira das mulheres. Por isso Sara riu dentro de si. Ela riu dentro de si. Ela não riu alto, mas ela riu dentro de si, dizendo, depois de tão envelhecida, eu terei prazer, e meu senhor sendo também velho. E o Senhor disse a Abraão, por que sua esposa está rindo? Eu amo Deus. Ele não é como algumas pessoas pensam que ele é. Se ele fosse um homem, teria dito, Sara! Você acha que eu não estou te ouvindo? Fogo na sua cabeça, fogo, fogo! Mas o Senhor é maravilhoso. Ele nem fala com ela. Ele sabe que ela está atrás da porta. E ele sabe que ela está rindo. E então, ele diz, Abraão, por que sua esposa está rindo? Abraão não sabe que a esposa está rindo. Por que sua esposa está rindo? E ela congela bem atrás da porta. Olhe para isso. Eu quero ler o versículo 13 mais uma vez. Isso é lindo. E o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu, dizendo, é verdade que eu, que sou velha, gerarei uma criança? Há alguma coisa difícil demais para o Senhor? No tempo determinado, eu retornarei a ti de acordo com o tempo de vida, e Sara terá um filho. Ele disse de novo. Ele disse, existe alguma coisa muito difícil para o Senhor? Existe alguma coisa difícil demais? Será que existe alguma coisa muito difícil? Existe alguma coisa difícil demais? Eu disse que você pode estar agora mesmo na presença de um milagre. Aleluia! Existe tal coisa que é difícil demais para o Senhor? A mulher riu. E então Sara negou, dizendo, eu não ri. Pois ela estava com medo. E então ele diz, veja, o Senhor diz, na minha presença, enquanto eu estou bem aqui, você está mentindo? Ele nem citou as Escrituras, não mentirás. Veja o que ele diz. E ele disse, não, mas tu riste. Ele diz, não, mas você riu sim. E ele não fica pressionando, dizendo, não, eu não vou sair daqui até você falar a verdade. Eu quero que você entenda o tipo de Deus a quem servimos. Ele não é como algumas pessoas tentam fazê-lo parecer. Ele não é mau como as pessoas querem que ele seja. Deus é maravilhoso. Sabe, às vezes falamos assim e as pessoas dizem, você está tentando dar às pessoas uma desculpa para pecar, você está tentando amenizar, elas dizem, o que elas querem dizer? Alguém diz, veja, Deus é amor, 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 amor. Elas preferem, terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo.
Todos nós já caímos nas mãos do Deus vivo. E Ele não nos queimou. Sabe o que Ele fez? Ele nos salvou. Aleluia! Ele diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que Ele fez com isso? Destruiu a todos? Não. Pois Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo, através dele, pudesse ser salvo. As pessoas que ficam pregando juízo e condenação não sabem o valor da alma humana. Elas não sabem. Se soubessem, todos os dias chorariam de joelhos por aqueles que sentem que se desviaram do caminho. Se você se sente tão mal que as pessoas estejam fazendo a coisa errada, você só pode mostrar que conhece a Deus orando por elas. Se você as condena, você não conhece Jesus. Olha aqui. Sara negou porque estava com medo. Mas o Senhor disse: não, você riu. Agora veja. E os homens se levantaram. Estavam prestes a sair. O Senhor não disse: agora no dia do juízo você vai lembrar dessas palavras. Ele não disse. Isso não é a cara de Jesus. Pedro negou Jesus. E depois da ressurreição, Jesus vê Pedro e ele nem sequer lembra do que ele fez. Ele não diz: Simão, eu estou de volta e eu te disse que eu voltaria. Ele não fez isso. Ele disse: Simão, tu me amas? Simão disse: sim, Senhor, eu amo. Jesus não diz: ah! De novo não, gato escaldado tem medo de água fria, Simão. Ele disse isso? Não. O que foi que ele disse? Ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Ele deu a ele a responsabilidade. Ele disse: apacenta minhas ovelhas. Ele nem relembrou nada a Pedro. Leia a Bíblia. O Senhor nem disse: Simão, eu sei o que você fez, mas eu já te perdoei. Ele nem falou sobre isso. Por quê? Ele diz: o amor não guarda registro de erros. Algumas pessoas têm um diário. Uma mulher pode pegar um livro como este, um diário, e dizer: em 1956. Isso foi apenas 7 meses após o casamento. Eu nunca vou esquecer o que ele fez comigo. 1956. Aqui está. Depois do nascimento do meu terceiro filho. Quando foi isso? Em 1962. O que o marido fez em 1956, 1962 e 1965. Ela tem no diário dela. Alguns homens são iguais também. A diferença é que eles não falam os deles. Eles apenas guardam lá dentro, queimando por dentro. Você quer ser como o Senhor Jesus Cristo? Você tem que fazer algumas mudanças. Algumas mudanças muito boas você tem que fazer. Onde você possa ser livre. Oh, rapaz, como é ser livre? Quão maravilhoso é ser livre! Não guardar coisas. Quando você guarda coisas contra as pessoas, sabe, você está preso. Porque você se amarra àquelas coisas que você guarda contra elas. Você está em problemas maiores do que as pessoas que te ofenderam. E geralmente você é mais infeliz do que elas. E toda vez que as vê felizes, você diz: você acha que eu esqueci o que você fez comigo? Se elas estão felizes, você fecha a cara. Você não quer nem que elas te vejam feliz. Se você está feliz e elas chegam, você... As pessoas não conheceram o Senhor. Elas não o conheceram. Louvado seja Deus. Agora vamos continuar. Veja, ele estava fazendo uma pergunta. Existe algo muito difícil para o Senhor? É apenas uma pergunta sugestiva. E provavelmente, o seu caso pode não ser tão difícil, afinal. Alô?
Ele diz, existe algo, essa mulher é muito velha agora. Quando ela era mais jovem, não conseguiu ter filhos, agora ela é velha, e agora alguém vem sugerindo que ela pode ter um filho. Você não acha que ela está dizendo com o riso dela, não tente me dar esperanças? Veja, tem uma mulher na Bíblia, ela não tinha filhos, ela era uma mulher idosa, e o marido dela era velho. Realmente a Bíblia fala sobre o marido ser velho. Então, o profeta estava perguntando ao seu servo. Ele disse, o que podemos fazer por esta mulher? E então o servo diz, ela é rica, ela tem tudo o que quer e tudo o que precisa. E então ele disse, o profeta diz, tente descobrir o que podemos fazer por ela. O servo volta e diz, ei, ela não tem filho. E além disso, o marido é velho. Agora eu sei. Quando a mulher voltou, o profeta disse, assim diz o Senhor, de acordo com o tempo da vida, você vai ter um filho. E ela disse, não minta para mim. Não minta para mim, ela disse. Enfim, ela teve um filho. À medida que o menino crescia, ele saiu com o pai um dia e depois voltou e morreu. Sabe o que ela fez? Ela não chorou. Ela apenas... Cadê o profeta? Ela pegou o endereço dele e foi atrás dele. Ei, mulher! Como você está? Ela disse, tudo vai bem. Como vai o seu marido? Tudo vai bem. Como vai o seu filho? Tudo vai bem. Mas vem cá. O profeta foi. E então ela disse, eu não disse a você para não mentir para mim? Veja, esse era o sentimento dela, é assim que ela via. Eu te disse para não mentir. Veja, eu estava melhor sem um filho. Agora você me dá um filho e o menino morre. Como eu posso estar melhor agora? É melhor não ter do que ter e perder. Sabe, eu concordo com ela. Você não sabe o que é perder algo se nunca teve. O profeta disse, agora eu sei qual o problema. Mulher, relaxe, seu menino vai viver de novo. Oh, aleluia! O menino viveu. Louvado seja o Senhor. Então, às vezes, é mais confortável não ter suas esperanças aumentadas. Então, você apenas fica na sua zona de conforto e ninguém tenta mexer no seu ninho e te dizer que você poderia ter um emprego melhor, ou que a sua família poderia se tornar algo maior, ou qualquer coisa assim. Que você poderia ter um filho, ou... Ei, me deixe onde eu estou. Eu estou bem. Não, você não está bem. Eu quero te dizer algo sobre Deus. Deus, a Bíblia diz, está procurando oportunidades de te abençoar. É isso que a Bíblia ensina. Ele está buscando oportunidades. Ele está procurando. A Bíblia diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra para se mostrar forte em favor daqueles cujos corações são perfeitos para com Ele, ou seja, aqueles cujos corações o buscam. Seus olhos correm de um lado para o outro por este mundo, procurando oportunidades para abençoar. Como isso é verdade? Qual é a oportunidade? Cada necessidade humana é a oportunidade de Deus para abençoar. Quando você vê uma necessidade humana, entenda que Deus quer suprir esta necessidade. O problema é o convite dele. Ele vem e está à sua porta quando sabe que você tem um problema. Quando você tem um problema, quando você tem qualquer coisa que pareça difícil para você, parece que não há saída e você precisa de ajuda, o Deus Todo-Poderoso vê isso como uma oportunidade para te abençoar, apenas para que você saiba que Ele te ama e quer que tudo dê certo com você. Oh, estas não são palavras vindas de alguém que está tentando nos fazer sentir bem. Não! Olhe para isso. Ele diz a essa mulher, ei, em 9 meses você vai ter um filho. Ela é velha. O marido é velho. Ela já sofreu decepções.
e não há saída. E Deus vê isso como uma oportunidade para abençoar e diz: ei, você vai ter um filho. Existe alguma coisa que seja difícil demais para o Senhor? Existe alguma coisa? Existe algo muito difícil? Eu vou te mostrar outra coisa no Novo Testamento. Abre bem rápido em... Eu não sei se você já leu sobre um homem, Davi. Olhe para Davi, a sua família, ele é da família de Jessé. A família de Jessé não era tão rica, entenda. Eles eram uma família comum, veja, uma família na média. Eles até tinham uma boa linhagem. Isso poderia tê-los feito um pouco grandes, mas não. Apenas na média, apenas ali. Mas o homem é velho agora, e todo mundo na cidade sabe que ele está entre os velhos. Jessé não é nada além de um homem velho, certo? Ok. Você tem um homem velho notável na cidade. E você tem um garoto que tem 17 anos. O que isso sugere? Você provavelmente não casou muito cedo. Alô? Eu estou certo? Porque você tem um filho de 17 anos. E não é como se você tivesse 20 filhos. E você é notado por sua idade na cidade. Segundo a Bíblia, Jessé era conhecido por ser um homem velho na cidade. Então, aquela família não era muito próspera. Mas agora, esse jovem está cuidando das ovelhas do pai. Se houvesse muitas, eu creio que o filho mais velho ou um dos mais velhos estaria no comando. Então, não era um grande negócio. Estão me ouvindo? Ele teve que pegar um dos filhos mais novos para fazer isso. Certo? Então não são muitas ovelhas. Os mais crescidos já tinham ido para a escola. Os mais velhos se juntaram ao exército. Certo? Então, temos aquele jovem ali e um profeta de Deus vem à casa, bate na porta, eles o recebem e ele diz: desta família, Deus decidiu que haverá um rei em Israel. Ei, como você se sentiria? Você, diga-me como você se sentiria se... Eu não estou nem falando, não você, seu irmão ou seu irmão mais novo ou irmão mais velho. Irmão, os mesmos pais, como você é agora, exatamente como você é agora. Se você ouvisse hoje à noite, no noticiário das 9, na TV, houvesse um anúncio, seu irmão acabou de ser nomeado segundo vice-presidente, nem mesmo, quer dizer, me diga, eu quero ouvir de vocês que estão aqui agora. O que vocês fariam? Ele acabou de ser, não, tem que ter o melhor. Ele acabou de ser nomeado como secretário-geral das Nações Unidas. Você já tem seu visto? Eu sei o que você está pensando. Você tem seu visto. Você vai com ele na primeira viagem dele. E você não vai voltar. Tudo bem, relaxem. Aqueles que estão lá têm irmãos e irmãs. Enfim, a razão pela qual eu disse isso é... Imagine que essa família não é muito rica. Eles não são muito conhecidos, exceto pela idade do papai. E então alguém entra e diz... Deus me enviou... o rei de Israel, o próximo rei de Israel virá desta casa. Ei, isso vai mudar o status deles da noite para o dia? Será que Deus pode fazer tal coisa? Veja, você pode ser uma família onde a pessoa mais alta, o nível mais alto alcançado até agora, nesta família, é alguém que foi capaz de pagar por um quarto.
onde Ele criou você, criou seus irmãos, criou todo mundo e Ele envelheceu até voltar ao vilarejo. Este é o máximo que alguém chegou nesta família. Todo mundo tem estado tão por baixo. Eles não têm tido dinheiro nenhum. Você lutou para passar pela escola, foi tão difícil passar pela escola. Você teve que pedir emprestado daqui, dali, e foi tão difícil passar. Muitas vezes você tem que ficar sem nada. E você nem pensa que tem muitas chances boas de um emprego. Mesmo agora você não tem emprego. Então você está pensando, talvez é possível que Deus possa simplesmente te levantar? É possível? E quanto à família onde tudo estava bem? E quanto às crianças, você lembra quando costumava sair e o papai mandava um veículo te levar lá e te levar aqui, te levar acolá, e você aprendeu a dirigir quando tinha 11 anos? Você entende? E o papai era maravilhoso, tudo dava certo para ele. E então, em algum lugar ao longo do caminho, ele perdeu o emprego, houve um golpe, e então, desde que perdeu o emprego, ele não conseguiu um melhor e você cresceu nessa condição e as coisas não melhoraram. Tudo tem simplesmente descido e descido e descido e descido. E papai e mamãe nunca mais tiveram nada em suas vidas, sabe? Você simplesmente não tem nada. E tudo está para baixo. A família inteira para baixo. Tão difícil conseguir comida. Sabe, muitas pessoas estão nessa condição hoje. Tão difícil fazer as contas fecharem. Mas você já soube como viver em um lugar alto antes. Mas as coisas simplesmente caíram quando papai perdeu o emprego. E a cada dia as esperanças diminuíram. Cada dia você pensou que papai conseguiria algo, ele não conseguiu. E assim por diante, ele tinha amigos, todos os amigos se foram agora. E os seus próprios amigos, eles nem te conhecem mais. Para baixo, para baixo e para baixo e para baixo. Você tem orado, e orado, e orado. Você nem sabe sobre o que orar. Eu oro para o papai conseguir um emprego. O papai está ficando velho, ele nem consegue um emprego. Ou sou eu não conheço ninguém. Você não sabe sobre o que orar. De onde virá o socorro? De Deus, sim, mas que tipo de ajuda você quer? Você quer um emprego? Eu nem sei. Mesmo se eu tivesse um emprego, em que nível eu posso sustentar minha família, posso sustentar pessoas? Toda vez que você chega em casa e olha para casa, é simplesmente muito ruim. Você não sente vontade de ir para casa. Tem coisa demais para ver. Sozinho você não consegue se carregar. Você não consegue nem carregar outra pessoa lá. Então, você já chegou em casa, olhou para dentro e se sentiu perturbado? Será que existe uma saída? É possível? Eu estou olhando para tudo isso. É possível? Poderia haver uma saída? É possível de alguma forma? Eu não sei se você já se distraiu com as suas necessidades. Aqui está você, sabe? Você está adorando a Deus e tudo está indo bem. Você simplesmente ama a Deus, entende? E os dons do Espírito, você está aprendendo a palavra de Deus, você ama todas as Escrituras, você as cita e tem comunhão com seus amigos e é simplesmente maravilhoso, mas de vez em quando você se distrai, se pega distraído com o fato de que, ei, suas finanças não vão tão bem, você não tem dinheiro, você não tem um bom emprego. Isso já aconteceu com você? Sim, algumas pessoas. Talvez alguém que você conheça. Não exatamente você. Eu estou olhando para tudo isso. Ou você tem alguém em casa que está doente há muito tempo. E aquele quarto está fedendo. Você entra naquele quarto e ele fede, o quarto fede a doença. Você entra lá e prende a respiração. Você ora e ora e ora e não sabe mais o que fazer. Você entra lá, cumprimenta, prende a respiração. Você não sabe mais se ora para a pessoa viver ou morrer. Você foi tentado muitas vezes a dizer: Deus, se você não pode curá-lo, mate-o. Entende? Porque você acredita que se Deus o matar, isso será um ato de amor. Por que você deixaria alguém passar por isso?
Há tantas coisas que vêm à nossa mente. Será que existe uma saída? Será que é possível de alguma forma? Eu quero ler algo na Bíblia para você. Eu só quero que você veja essas coisas porque elas podem apenas te dizer se é possível ou não que as coisas mudem. Existe uma saída, é o que estamos dizendo, existe uma saída. Dessa vez eu acho que tem algo bom aqui em 1 Samuel. É uma história sobre uma mulher, Ana o nome dela. E todo ano essa mulher ia com a sua família. Ela era a segunda esposa na casa. E todo ano ela ia para as festas anuais. E encontrava outras famílias. E todo mundo falando, você sabe como algumas pessoas são. Elas ficam falando sobre ter filhos, e você sente que se não tiver um filho, você pode morrer agora mesmo. Eu não sei se você conhece esse tipo, sabe? Eles falam tanto sobre filhos e filhos e filhos e filhos, oh Deus. E ela estava nessa condição. Ela não tinha um filho. E elas olhavam para ela e diziam, sua árvore seca, você não poderia ter nada? E ela se sente terrível. E não importa, veja, não importa o que o marido fizesse, ela não conseguia sentir nada. Ela apenas dizia, eu não tenho nada, não importa o que o meu marido me dê. Não, ele não poderia me amar sem filhos. O marido tentou e disse, ei, não se preocupe, você é mais para mim do que qualquer coisa no mundo. E ela disse, eu sei que você está mentindo. Aleluia. Um dia ela desabou. Será que existe uma saída? Todo mundo voltando para casa de uma das festas. E então ela parou e saiu de fininho. Foi direto para o templo. Quando ela chegou lá, caiu com o rosto no chão diante de Deus. Irmãos e irmãs, importa que vocês conheçam a Deus por vocês mesmos. Eu estou dizendo, importa que vocês conheçam a Deus por vocês mesmos. E essa mulher entrou lá. Ela estava farta de todas as promessas. Ela estava farta de todos os sofrimentos. Ela estava farta e simplesmente desabou ali, na presença de Deus. E ela começou a orar. Será que existe uma saída? É possível de alguma forma? Bem, você conhece a história, ela conseguiu o que queria. Mas o que eu quero que você note aqui, as palavras que saíram da boca dela, quando aquele milagre aconteceu. Aleluia. Oh, obrigado, Senhor Jesus. Glória! Quão maravilhoso é se você tiver essa ideia sobre Deus. Ouça, capítulo 2 de 1 Samuel. E eu estou lendo o versículo 2. Não, vamos começar do primeiro. E Ana orou e disse, meu coração exulta no Senhor, meu chifre é exaltado no Senhor, minha boca é ampliada sobre os meus inimigos, porque eu exulto na tua salvação. Não há nenhum santo como o Senhor, pois não há nenhum além de ti, tampouco há uma rocha como o nosso Deus. Você lembra desse salmo? Foi escrito por Ana, louvado seja Deus. Não faleis mais com tamanha soberba. Não deixeis que a arrogância saia da vossa boca, pois o Senhor é um Deus de conhecimento. Aleluia! E por ele as ações são medidas. Veja o que essa mulher quer dizer. Ela não estava apenas aprendendo isso, ela já conhecia isso. Foi isso que a fez ir ao templo orar. Os arcos dos homens poderosos são quebrados, e os que são pisoteados são cingidos com vigor. Ei, 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 aleluia! Os que estavam fartos alugaram-se a si mesmos por pão, e os que estavam famintos cessaram. De modo que a estéril deu à luz 7.
E aquela que tem muitos filhos é enfraquecida. Sabe, quando Deus faz algo por você, aquela única coisa é mais para você do que a multidão de outras que alguém tem pelo poder natural, pelo poder humano. Ela diz: a estéril deu à luz 7. No que diz respeito a mim, este aqui vale 7 para mim. E a que tinha muitos filhos é enfraquecida, débil. Vem! Disseram que eu não teria. Mas olhe para mim agora, olha aqui está um filho. Aquela que tinha 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ela não consegue parar de esticar o pescoço e olhar apenas para aquele bebê ali. Aleluia! Ela se enfraqueceu. É ótimo quando você pode brilhar, porque Deus tem estado com você. Ouça. Bem, o que me trouxe até essa passagem foi o versículo 8. Eu quero que vocês ouçam. O Senhor ergue o pobre do pó e levanta o mendigo do monte de estrume, para colocá-los entre os príncipes e fazê-los herdar o trono da glória. Pois os pilares da terra são do Senhor e Ele estabeleceu o mundo sobre eles. Ah, glória! Glória, aleluia! Será possível haver esperança? Olhe para isso. Ele ergue o pobre do pó. Ele não se importa o quão baixo no vale você está. Ele ergue o pobre do pó e levanta o mendigo do monte de estrume, para colocá-los entre os príncipes e fazê-los herdar o trono da glória. Ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso. Ele pode tirar você da obscuridade. Ele pode fazer isso. Aleluia. Ele pode fazer isso. E continua: os pilares da terra pertencem ao Senhor, e Ele estabeleceu o mundo sobre eles. Se Ele fez isso, Ele pode fazer qualquer coisa com a minha vida. Você ainda está aí? Fique na frente do espelho essa noite. Olhe para o cara do outro lado do espelho e aponte para ele e diga: você vai longe. Se você não tem espelho, arranje um esta noite. Segure-o lá e diga: você. E aquele cara vai estar apontando para você, não é? Diga: você. E diga: eu profetizo para você, em nome de Jesus, você vai longe. Você me ouviu? Eu costumava fazer essas coisas. Eu costumava ficar na frente do espelho. Eu conto para as pessoas hoje e elas se admiram. Ah, eu fico na frente do espelho. E eu ainda falo com o cara do outro lado. Eu digo: a palavra de Deus está operando em você. Operando em você. Você vai pregar para muitos. Você vai! E às vezes eu estou falando e as lágrimas estão caindo dos meus olhos e eu ainda estou apontando. Você carregará a glória de Deus. Você vai fazer isso. Você vai. Aleluia. Ele ergue o pobre do pó e levanta o mendigo do monte de estrume. Você já se sentiu como um mendigo? Será que você já se sentiu assim? Sabe, às vezes é tão difícil e parece que você simplesmente não tem. E você tomou uma decisão de que não vai pedir nada a ninguém, mas aqui está você. Você simplesmente não tem. Você simplesmente não tem. Você não consegue nem pensar no que fazer. Sabe, às vezes as pessoas ficam muito frustradas por causa de coisas assim. Isso faz com que elas façam muitas coisas. Às vezes, coisas que são prejudiciais a elas mesmas ou aos outros. Elas ficam violentas. Mas pense, ele ergue, eu vou ler essas coisas.
de novo, e 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 de novo. Ele ergue o pobre do pó e levanta o mendigo do monte de estrume. Você pode ter pedido alguém 100 nairas antes de conseguir vir aqui hoje. Pegue essa passagem e diga a si mesmo: ele ergue o pobre do pó e levanta o mendigo do monte de estrume, para colocá-lo entre os príncipes e fazê-los herdar o trono da glória. Você ainda está aí? Ok, vamos ver mais uma passagem. Novo Testamento. No Evangelho de Marcos, estamos falando sobre reverter situações desesperadoras. Nós estamos exatamente falando sobre isso. Será que é possível reverter situações desesperadoras? Será que é possível de alguma forma revertê-las? É possível que algo aconteça? É possível? Evangelho de Marcos, capítulo 9. Eu quero ler para você a partir do... Eu vou dar apenas o contexto para que eu possa reduzir o tanto que eu tenho que ler. A partir do versículo 21. Um homem cujo filho tinha um espírito maligno que fazia com que ele às vezes ficasse surdo e mudo, e também era um espírito epiléptico que o lançava no fogo e às vezes na água para destruí-lo. E então, quando ele caía daquele jeito, ele ficava como aquele homem louco nas montanhas, entende? Então, esse homem tinha ouvido sobre Jesus e foi até o mestre, mas ele não o encontrou. Então, ele trouxe seu menino aos discípulos e pediu-lhes para expulsar o demônio e eles não conseguiram, certo? Então, quando Jesus veio, ele disse: mestre, eu trouxe meu menino aos seus discípulos para expulsar o demônio e eles não conseguiram. Então, olhe para o versículo 20. E eles o trouxeram até ele, e vendo-o, o espírito imediatamente o convulsionou, e ele caiu no chão e revolvia-se, espumando. E ele perguntou ao seu pai, Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isto veio a ele? E ele disse: desde criança. Desde criança. E muitas vezes isto o lança no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajude. Agora notem, se você puder fazer alguma coisa, nos ajude. O homem disse. Ele chorou. Ele chorou. A Bíblia diz com lágrimas. Eu não sei se você já esteve nesse estado, onde você está tão tocado por sua necessidade que clama a Deus com lágrimas. Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. A Bíblia diz que aquele pai clamou ao Senhor com lágrimas. Dizem que os homens não choram, seus olhos apenas ficam vermelhos. Mas olhe para este homem. Ele não conseguiu conter as lágrimas. Ele chorou com lágrimas. Agora, volte para o versículo 22. Ele diz: e muitas vezes isto tem lançado no fogo dentro da água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. Se tu podes crer todas as coisas, ei! Isso poderia incluir a minha situação. Se tu podes crer, todas as coisas são possíveis àquele que crê. Será que isso inclui o meu caso ou talvez alguns? Tem gente que diz: será que Deus cura dores de estômago? Ou se você tiver febre ou malária, Deus vai te curar? Sabe por que a pessoa faz essa pergunta? Porque toda vez que você olha para esse cartaz aqui atrás de mim, ele diz: traga os cegos, traga os surdos, traga os coxos. Então a pessoa pensa: bem, se eu não sou cega, nem surda, nem muda, nem coxa, talvez Deus não faça nada sobre a minha situação. Não, isso é só para cegos. O meu caso tem que ser muito sério. Mas se não for muito sério, Deus vai te dizer: vá para o médico, meu amigo. O que você acha? Você acha que Deus é assim? Não, Ele não é assim. Não, Ele não é assim. Diga: não, 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 Deus não é assim.
Tem gente que diz, eu não estou nem preocupado, é um problema pequeno. Se Deus vai curar aquela pessoa, não existe problema pequeno. Deus ama todos nós e os nossos desafios são únicos. Entende? Eles são únicos para nós como indivíduos. E Deus responde a nós como indivíduos. Quando Deus lida com você, Ele lida com você como se você fosse o único na Terra. Ele nunca te compara com outro. Nunca. A única razão pela qual Ele nos conta sobre os outros é para nos deixar saber que se Ele fez por eles, Ele fará por você. Louvado seja Deus. E tem outra coisa que eu encontrei na Bíblia. Eu acho que eu já falei com vocês sobre isso. Mesmo que Ele não tenha feito algo por ninguém e você seja o primeiro a entrar em cena com esse tipo de problema único, você terá uma solução única. Glória a Deus. Sim. Nunca se ouviu que alguém quisesse atravessar o Mar Vermelho, mas Deus fez isso uma vez, a primeira vez para alguém. Alô? Então, mesmo que o seu caso seja tão novo, tão único, ninguém nunca veio por este caminho, Ele fará isso por você. Aleluia! Segunda passagem, veja, você notou isso? Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou e disse em lágrimas, Senhor, eu creio, me ajude na minha incredulidade. Sabe, ele ainda estava perturbado por sua incredulidade, mas Deus queria a sua resposta positiva. Evangelho de Lucas, capítulo 1, esta deve ser a última passagem que leremos hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Você está pronto? Agora eu vou ler a partir do versículo 26. E no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E o anjo se aproximou dela e disse, Salve, tu que és muito favorecida, o Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres. Glória a Deus. Aleluia. E vendo-o, ela ficou perturbada com o que ele disse e pôs-se a pensar que tipo de saudação seria essa. E o anjo lhe disse, não temas, Maria. Não é maravilhoso que o Senhor te conhece pelo seu primeiro nome? Aleluia. Não temas, Maria, porque tu achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e lhe darás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Oh, obrigado, Senhor Jesus. Ele disse, o Senhor Deus... Eu não sei se vocês viram essas coisas. Ele diz, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ouça, há um trono lá. E esse menino ainda nem nasceu, ele vai nascer. E o anjo diz, Deus dará a esse menino aquele trono. Isso significa que ele tem poder para fazer isso. Porque ele não poderia fazer se não tivesse poder. Ele pode dar a este menino o trono. Você passou a crer em Deus desta maneira? Meu papai pode fazer qualquer coisa. Ele pode fazer qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. Sabe, com essa consciência, você nunca estará, sabe, com pressa na vida. Você não está por aí batalhando. Você não anda por aí, sabe, lutando, porque o seu papai pode te dar isso. Entende? Você não vai toda noite sentar com fulano e ciclano para ver se ele te dá o contrato. Você liga para ele, sim, tudo bem, você vai até ele. Não é aquela coisa de esperar, ou rebacaxacarra, ou eu recebo Deus, ou eu recebo rambacheque, ou eu recebo Deus. Eu recebo, eu tomo posse, é meu, ninguém vai tirar minha coroa, ninguém vai tirar meu contrato não vai embora, é meu. Cada vez que aquela pessoa dá um passo no chão, ela diz, é meu. Você não precisa desse trabalho duro. Não precisa ficar, é meu. Daqui a pouco vai doer seu maxilar de tanto falar. Ele diz, filho, relaxe. Filha, relaxe.
Fique relaxado. A Bíblia diz: aqueles que entraram no seu descanso cessaram dos seus esforços. O meu papai pode me dar isso. Veja, há uma confiança que entra em você pelo poder do Espírito de Deus, que te dá aquilo que você deseja. Eles simplesmente não conseguem evitar de te dar aquilo. Você aparece e eles dizem: ei, 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 é você, isso é pra você, tome, tome. Não seja aquela pessoa que entra e: por favor, eu aceito qualquer coisa que você tiver pra pelo menos eu não cair morto. Por favor, eu tô fora da cadeia há 5 anos, 5 anos, você pode imaginar, 5 anos. 5 anos, tá destruindo a minha família, não sei o que fazer, 5 anos, por favor, por favor, por favor. Vai embora. Não vai nessa direção. Aleluia! Não vá nessa direção, nunca vá nessa direção. Deus não gosta disso. Deus não gosta disso. Se o meu papai, meu Senhor, se Ele não pode me dar isso, ninguém poderia me dar. Mas Ele pode fazer qualquer coisa. Se Ele não me der, eu não quero. Olá! Veja, ele achou. Ei, olha aqui, onde estamos? Ah, sim, sim. Verso 32, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, visto que eu não conheço homem algum? E o anjo respondeu e disse a ela: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti. Por isso também o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus. Aleluia! E eu gosto disso. Até o anjo está se gabando. Você não consegue ver? Até o anjo fica se gabando com o poder de Deus. Até o anjo fica se gabando. Olhe, veja isso. Verso 36. E eis, veja, o anjo fala com ela agora e diz: e eis que tua prima Elizabeth, ela também concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para ela, que era chamada estéril. Ele está se gabando. Você não consegue perceber pelo tom da voz dele? Volte de novo, veja. Olha, observe ele se gabando. Veja, ele está se gabando do poder de Deus. Ele diz: olha, até tua prima agora mesmo está grávida de 6 meses, aquela que diziam que era estéril. Essa é a mulher que chamavam de estéril. Vai vê-la agora, 6 meses com o bebê. Glória! Se gabando do poder de Deus. Vai ver Isabel, tua prima. Chamavam ela de estéril. Ela está grávida de 6 meses. Isso é Gabriel falando. Vá procurá-la. Eu e Deus acabamos de lidar com ela. Rapaz. Aleluia. Oh, glória. Você não precisa que Gabriel te visite agora. Ele pode vir, mas você de fato não precisa disso. Havia um maior do que Gabriel. Ele é o Espírito Santo. Você tem que se gabar do poder de Deus. O diabo diz: ei, você não vai conseguir. Ei, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Vai e veja Davi. Descubra como ele conseguiu. Veja Abraão, Isaac e Jacó. Ei, glória. Meu tempo acabou, glória a Deus. Vamos orar. E Deus te diz: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Envie esta palavra para aquela pessoa que você pensou nela aí agora, e que Deus venha fazer o milagre que ela tanto necessita. Amém? Fica com Deus. Shalom.